Ele puxou a minha cadeira como quem afasta um mosquito da mesa, rápido, despreocupado, quase automático, e eu caí de costas no chão frio diante de todos, bem no meio do salão que eu tinha pago inteiro, mesa por mesa, prato por prato, flor por flor. A música continuou tocando, mas parecia distante, abafada, como se estivesse vindo debaixo d'água. Meu corpo não doeu na queda. O que doeu foi o riso abafado que alguns convidados tentaram esconder atrás dos copos, a mão da minha filha cobrindo o rosto como quem assiste a uma cena vergonhosa, e o olhar do meu genro, aquele olhar meio torto, meio soberbo, achando-se engraçado demais, jovem demais, intocável demais. Ele estendeu a mão para mim com um sorrisinho que sempre me deu náuseas, aquele sorriso de quem se sente superior, mas finge humildade para posar de bonzinho na foto. "Calma, sogrão, é brincadeira", ele disse, e essas 3 palavras ecoaram dentro de mim com o mesmo peso de uma porta batida na cara. Brincadeira. Sempre era brincadeira quando vinha dele. Eu me levantei devagar, limpando o paletó, sem olhar para ninguém. Porque aprendi há muito tempo que olhar nos olhos das pessoas enquanto elas riem de você é entregar mais de si do que elas merecem. O salão estava cheio, cheio demais, cheio de gente que eu mal conhecia, amigos da minha filha, colegas do meu genro, parentes distantes que só vinham quando sabiam que a festa seria boa e a comida melhor ainda. Todo mundo convidado por eles, mas pago por mim. Era meu aniversário. 70 anos. 70. 7 décadas respirando, trabalhando, criando, cuidando dos outros, e ainda assim eu era tratado como um acessório descartável, algo que se coloca num canto da sala para enfeitar o ambiente e depois se ignora. A banda tocava um samba alegre, mas ninguém parecia alegre de verdade. Era tudo pose, tudo fachada, tudo um teatro para as fotos de Instagram que minha filha adorava publicar, escrevendo legendas sentimentais que nada tinham a ver com a maneira como ela me tratava quando as câmeras estavam desligadas. "Pai, você tem que entender", ela dizia sempre que eu pedia um pouco mais de respeito. "O Eduardo só brinca assim porque gosta de você." Como se empurrar um idoso para o chão fosse uma demonstração de carinho. Como se humilhar alguém fosse um tipo moderno de afeto. Eu sentei de volta à mesa, com calma, com silêncio, sem olhar para ninguém. Esse era o meu maior poder. O silêncio. Sempre foi. Desde jovem eu aprendi que gritar apenas alimenta quem quer te ver descontrolado. O barulho é a arma de quem não tem nada além dele mesmo. Eu tinha mais, muito mais do que eles imaginavam. E naquela noite, naquela festa que eles acreditavam ser apenas uma comemoração inocente, eu observava tudo com a frieza de quem já estava 2 passos à frente de todo mundo. O empurrão deles foi só o empenho final para confirmar que eu estava certo em cada detalhe do que vinha planejando. O garçom passou do meu lado oferecendo vinho. Recusei com um leve aceno. Meu genro, do outro lado da mesa, ergueu o copo no ar e gritou alto, como quem conquista um troféu. "Ao sogrão, que caiu, mas ainda levanta." E os mais jovens riram, sempre eles, sempre os mais jovens, aqueles que acreditam que a velhice é sinônimo de fraqueza. Eu continuei quieto, mas por dentro uma porta se fechava lentamente como um cofre sendo lacrado. Eu sabia que aquilo não tinha começado ali. Já vinha de longe, de meses, talvez de anos. A falta de respeito nunca começa de repente, ela chega em gotinhas. A primeira gota foi quando ele começou a fazer piadas sobre a minha memória, porém sempre na frente dos outros. A segunda foi quando começou a insinuar que minha filha merecia mais conforto e que talvez eu devesse vender minha casa para aproveitar a aposentadoria. A terceira foi quando ele passou a interromper minhas frases na mesa, como se eu fosse um menino que precisava ser corrigido. E a última, a que consolidou tudo, foi aquela noite. A queda. O riso. A sensação de que eu era o palhaço da festa que eu mesmo paguei. Só que ele não sabia. Ninguém ali sabia.
A surpresa daquela festa não era o bolo, nem o show da banda, nem o brinde que ele planejou discursar como se fosse o dono do evento. A verdadeira surpresa estava a poucos minutos dali, estacionada na rua em frente ao salão. 3 veículos de imprensa, convidados por mim, todos preparados para entrar assim que recebessem minha mensagem. 3 câmeras apontadas diretamente para ele. 3 repórteres com microfones já programados com perguntas específicas. 3 equipes esperando o momento exato em que o responsável pela maior humilhação da minha vida fosse finalmente exposto diante de todo mundo. A festa estava apenas começando para eles. Para mim, ela estava terminando. E eu estava pronto. Porque para derrubar alguém que acha que está no topo, basta empurrar com a mesma força que ele usou para puxar minha cadeira. Ainda não era hora de mandar mensagem para as equipes. Eu esperei, observando cada gesto, cada riso, cada deslize, esperando o momento perfeito em que o silêncio caísse sobre o salão como uma cortina de ferro. E ele viria. Estava perto. Eu senti. Minha queda tinha sido só o começo. A dele seria definitiva. Enquanto eu me recompunha após a queda, sentado discretamente em um canto da sala, comecei a pensar em todas as vezes que havia engolido a minha dignidade com a mesma calma com que respirava, como se cada humilhação fosse apenas mais uma respiração necessária para continuar vivo. Não começou naquela festa, muito menos naquela noite em que meu genro se sentiu no direito de me empurrar para o chão diante de todos. Começou anos antes com pequenas piadas, olhares de escárnio velado, comentários mordazes camuflados de brincadeira, sempre apresentados como se fossem provas de que eu não estava acompanhando os tempos modernos. Lembro de jantares silenciosos, de finais de semana em que me sentava à mesa e ouvia meu genro comentar, com risinhos de canto de boca, que um homem da minha idade deveria se preocupar com suas próprias coisas, com o descanso, com a aposentadoria, com deixar a família em paz. Como se a experiência e os anos de trabalho duro que eu carregava fossem um fardo que ele precisava suportar. A minha filha, minha única filha, parecia cega para tudo, sorrindo e acenando, convencida de que era apenas ele brincando, ou um modo de motivar você a se modernizar. E eu aprendi a não me indignar. Aprendi a observar, aprender, esperar, porque sabia que a paciência é uma arma silenciosa que a maioria das pessoas subestima. Não que eu tivesse planejado uma vingança específica naquele instante, mas cada insulto, cada comentário maldoso, cada gesto de desdém, por menor que fosse, estava sendo registrado na memória, arquivado em uma gaveta invisível do meu cérebro, pronto para ser usado no momento certo. Eu me recordava da primeira vez que senti que minha presença incomodava, um almoço de família, simples, em que mencionei algo sobre o banco de investimento que eu havia ajudado a iniciar anos atrás. E o genro riu, com aquele riso que não dizia nada, e disse para minha filha: "Sério, mãe? Ele ainda acha que entende de dinheiro?" Minha filha riu também, e ninguém percebeu a pontada de vergonha que senti. Era sempre assim. Pequenos cortes, pequenas palavras que deixavam cicatrizes invisíveis. Aos poucos, eu fui me tornando espectador da minha própria vida, com um sorriso educado, assentindo, acenando, concordando, escondendo a frustração sob uma máscara de serenidade que poucos sabiam que existia. Havia também os comentários sobre a casa que eu construí, os investimentos que fiz para garantir a estabilidade de todos, o dinheiro que eu poupei para cobrir emergências e garantir que minha filha nunca precisasse passar dificuldade. "Você ainda guarda tudo isso?" perguntava ele com um misto de incredulidade e desdém, sem entender que cada centavo, cada propriedade, cada contrato assinado era a prova silenciosa de que eu ainda tinha controle sobre minha própria vida, mesmo quando fingiam que eu não tinha. E essa percepção se tornou mais intensa ao longo dos anos. Cada gesto de desprezo, cada risadinha, cada olhar de superioridade,
foi construindo em mim não raiva descontrolada, mas a certeza de que tudo seria revertido, que cada mínimo ato de arrogância teria seu preço, ainda que eu precisasse esperar o momento certo. Era uma paciência estratégica, cultivada com anos de observação, alimentada pela consciência de que, quanto mais me empurrassem, mais forte e calculado eu me tornaria. Ao mesmo tempo, lembro das vezes em que a minha filha olhava para mim com uma expressão de culpa velada, talvez porque ela própria sentia o conflito de amar o pai e querer agradar o marido. Nunca disse nada, porque não precisava. Minha filha tinha o mesmo valor sentimental que eu sempre dei, mas não poderia intervir no teatro do genro sem que isso desestabilizasse o plano silencioso que eu vinha tecendo. Lembro de aniversários passados, festas em que eu era o convidado honorário e, ao mesmo tempo, invisível. Um espectador que paga e aplaude, que cria e sustenta, e ainda assim é tratado como um detalhe decorativo, um enfeite funcional para impressionar os amigos e familiares. Cada ano se repetia como um eco, cada gesto de desprezo sendo cuidadosamente registrado em minha mente. Cada sorriso falso como um lembrete de que eu precisava planejar com precisão. Eu não estava apenas observando o presente. Eu estava estudando o passado para que, quando chegasse a hora, nada fosse improvisado, nada fosse surpresa para mim. E naquela noite, naquele salão repleto de gente rindo de mim, eu percebi que aquele empurrão foi a gota d'água. Mas não despertou em mim ódio impulsivo, apenas a determinação silenciosa de que, finalmente, o tempo da minha paciência chegara. Cada detalhe da festa, cada decoração, cada prato servido, cada risada falsa, tudo contribuía para o cenário perfeito que eu havia arquitetado discretamente, como quem planta sementes durante anos e sabe exatamente quando elas florescerão. E ali, sentado novamente sem olhar para ninguém, com o paletó levemente amarrotado, senti que aquele salão que parecia me aprisionar se tornava o palco perfeito para a minha revelação. Não precisava levantar a voz, não precisava humilhar, apenas esperar. O silêncio que cultivara durante décadas agora era minha arma mais afiada. Cada rosto presente, cada convidado distraído, cada parente curioso, todos seriam testemunhas de uma virada que só eu conhecia. E eu sabia que eles iriam se surpreender, que finalmente entenderiam que o velho que eles subestimaram não apenas tinha suporte, mas tinha poder, estratégia e paciência. Porque o que estava por vir não seria uma explosão impensada, não seria um grito ou uma revanche descontrolada, mas um ato calculado, preciso, elegante, que faria todo mundo perceber que cada risada, cada escárnio, cada gesto de desprezo seria revertido com uma frieza que ninguém esperava. O genro, naquele momento, achava-se dono da situação, mas mal sabia que sua humilhação seria apenas o início de uma sequência cuidadosamente preparada, que começaria naquela festa e se estenderia até que todos entendessem que eu não estava ali apenas como convidado, apenas como espectador, mas como autor do meu próprio destino. Cada passo meu a partir dali seria silencioso, calculado, carregado de anos de observação e paciência, e a queda que sofri na cadeira seria apenas o primeiro ato de uma história que ele jamais esqueceria, que minha filha jamais esqueceria e que toda aquela família jamais veria com os mesmos olhos novamente. Eu respirava devagar, observando, notando cada detalhe, cada expressão, cada movimento do genro, e sabia que, quando chegasse a hora, a surpresa que eu havia mantido em segredo transformaria aquele salão em um tribunal silencioso onde ninguém poderia argumentar. E tudo o que eu precisava fazer era esperar, como sempre fiz, e deixar que a frieza do tempo e da paciência transformasse a humilhação que recebi em justiça silenciosa e definitiva.
Enquanto a confusão causada pelo empurrão do genro ainda reverberava no salão, eu percebia cada detalhe com a calma de quem está há anos-luz à frente da cena. Cada sorriso amarelo, cada olhar de constrangimento, cada tentativa de disfarçar o que todos viram. Mas o que poucos ali sabiam, e nem meu genro imaginava, é que eu havia planejado aquela festa com mais do que a intenção de comemorar meu aniversário. A festa inteira, cada elemento do salão, cada prato servido, cada arranjo de flores e cada luz posicionada, foi cuidadosamente organizada e financiada por mim, e não apenas para impressionar os convidados ou criar uma atmosfera de luxo e ostentação. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, e o motivo estava guardado há meses, camuflado sob a rotina de aparente normalidade que mantinha com a minha filha e o meu genro. A festa era o cenário perfeito, o palco ideal, para revelar o que vinha sendo construído silenciosamente, passo a passo, como uma sinfonia que se prepara por anos antes do primeiro acorde. Cada convite enviado, cada detalhe do buffet, cada cadeira alinhada e cada bandeja de drinks foi pensado para manter todos reunidos no momento exato em que eu decidisse agir. O motivo secreto? Ele estava nos bastidores, fora da vista de todos, mas pronto para explodir de forma impecável no momento em que a humilhação do genro atingisse seu ápice. Eu queria que ele entendesse, que toda a sala entendesse, que a força que parecia invisível e desprezível por tantos anos não apenas existia, mas estava prestes a se manifestar de forma irrevogável. O genro acreditava estar no controle da situação, que podia me humilhar, que podia rir de mim, que podia me reduzir a um mero detalhe de uma noite que ele considerava festiva. Mas eu sabia que ele não tinha ideia do que aconteceria a seguir, porque o poder que eu mantinha guardado não vinha de gritos, de confrontos ou de ameaças, mas da paciência, da inteligência e da compreensão profunda de cada movimento dele, de cada deslize que ele cometia quando acreditava estar seguro. Durante anos, eu observei a dinâmica da família. Cada gesto, cada palavra, cada escolha do genro, cada reação da minha filha. Cada aparente descuido dele foi armazenado na minha memória, e cada momento de desrespeito foi registrado silenciosamente, como quem fotografa em silêncio uma sequência de atos que um dia precisarão ser mostrados. A festa, portanto, não era apenas uma celebração. Era a reunião final de todos os elementos que eu precisava para que a surpresa acontecesse no instante certo. Eu havia combinado com equipes de imprensa, com fotógrafos e repórteres, exatamente o que fazer, quando fazer e onde estar. 3 veículos aguardavam do lado de fora, preparados para entrar no salão assim que eu desse o sinal. Cada câmera ligada, cada microfone ativo, cada repórter com perguntas específicas e listas de informações que iriam expor a verdadeira face do genro diante de todos. Mas não era só isso. Cada detalhe da festa, os convidados, a música, a iluminação, os brindes, a mesa de sobremesas, foi escolhido para garantir que nada ali escapasse da perfeição do plano. Eu não estava ali apenas para reagir, eu estava ali para transformar uma humilhação em justiça, para mostrar que anos de paciência e observação silenciosa poderiam produzir um efeito devastador e elegante ao mesmo tempo. Enquanto os risos ainda ecoavam, enquanto o genro tentava recuperar o controle e se recompor após a queda, eu olhava para cada pessoa no salão com a serenidade de quem conhece seu próprio poder. A filha, confusa e dividida entre o riso nervoso e a vergonha do que acontecia diante dela, não sabia que eu havia planejado cada passo daquele momento. O sorriso falso que ela exibiu ao tentar amenizar a situação só reforçava a precisão do meu plano. Todos seriam testemunhas do que estava prestes a ocorrer, mas ninguém saberia de antemão que aquilo era orquestrado por mim. Eu me levantei, ajustei a gravata, respirei devagar, observando o genro se recompor, esperando o instante exato em que ele se sentiria seguro para a próxima tentativa de humilhação.
quando minha surpresinha chegaria. Era uma paciência calculada, uma espera silenciosa, um momento de controle absoluto. Cada segundo que passava aumentava a tensão, aumentava a expectativa, aumentava a inevitabilidade do que estava por vir. Eu havia me preparado por anos para momentos assim, e aquela festa, aparentemente trivial, com risadas e conversas superficiais, era o cenário perfeito. O genro não tinha ideia de que cada passo, cada movimento seu, cada gesto de arrogância, cada risada com a minha queda, estava sendo observado, analisado, e que cada ato seu seria, em instantes, transformado em consequência pública diante de todos. Eu não precisava levantar a voz, não precisava gritar, não precisava atacar. O simples silêncio que mantinha, a calma com que ajustava o paletó, a maneira como olhava ao redor, eram suficientes para construir a atmosfera de tensão que antecederia a grande virada. Os convidados, ainda distraídos pelos pratos e pela música, começavam a perceber que algo estava diferente, mas não sabiam o quê. A festa, que para eles parecia ser apenas mais um evento social, estava prestes a se tornar palco de uma exposição que nenhum deles esqueceria. A paciência, a observação, a precisão de cada movimento, a escolha de cada detalhe da festa, tudo culminava naquele momento. E enquanto o genro se preparava para a próxima tentativa de me humilhar, sem perceber que cada gesto seu estava sendo cronometrado, eu sorri por dentro. A surpresa ainda não havia se manifestado, mas eu já sabia que o impacto seria devastador. Aquela festa que ele acreditava ser apenas uma celebração se tornaria o momento em que ele perceberia, diante de todos, que subestimou o homem que ele tentou diminuir, o pai da mulher que ele amava, o homem que sempre manteve silêncio, paciência e estratégia. E naquele instante eu entendi que nada poderia falhar. Tudo estava pronto, tudo estava planejado. E a frieza do tempo que mantive durante anos se tornaria a força mais impressionante daquela noite, mostrando que uma humilhação recebida com paciência pode, no momento certo, se transformar na virada mais poderosa de todas. Enquanto a festa continuava com música ao fundo e conversas altas que mais pareciam ruído distante, eu permanecia sentado, respirando devagar, observando cada detalhe do salão, cada gesto do genro, cada expressão da minha filha, cada riso nervoso de quem ainda não entendia a dimensão do que estava prestes a acontecer. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém podia imaginar, era que eu carregava comigo há meses um arsenal silencioso, um dossiê que mudaria tudo, que transformaria anos de humilhação e desprezo em uma revelação avassaladora e irrevogável. Cada arquivo, cada documento, cada prova havia sido cuidadosamente reunido com paciência de mestre, acumulado em silêncio, sempre à espera do momento certo. Fotografias, contratos, extratos bancários, registros de transações suspeitas, mensagens de texto, áudios gravados discretamente e até vídeos de pequenas falhas e golpes cometidos pelo genro, tudo meticulosamente catalogado e organizado. Eu não precisava de testemunhas porque sabia que a verdade se sustenta sozinha quando é apresentada com clareza, precisão e método. Cada peça daquele dossiê era uma história por si só, um capítulo escondido de um livro que ninguém conhecia, mas que estava prestes a ser aberto diante de todos. A queda na cadeira, o riso falso, os olhares desconfortáveis, tudo era apenas a preparação, a deixa silenciosa para a entrada triunfal do que eu vinha construindo longe dos olhos curiosos da família e dos convidados. Eu sabia que, quando o momento chegasse, não haveria como voltar atrás, que o genro, tão seguro de si, tão confiante de que a festa e a noite ainda lhe pertenciam, seria pego de surpresa, incapaz de reagir a tempo. O dossiê estava pronto, dividido em seções, cada uma cuidadosamente codificada para ser apresentada de forma estratégica.
A primeira sessão continha registros financeiros detalhados, mostrando transferências, empréstimos mal geridos e movimentações suspeitas que ele jamais imaginou que alguém pudesse ter acompanhado. A segunda sessão era emocional, reunindo mensagens e áudios onde sua arrogância e desprezo ficavam claros, onde sua tentativa de manipulação sobre minha filha e sobre mim ficava evidente, revelando um padrão de comportamento que ninguém havia ousado confrontar antes. A terceira sessão era a prova viva, composta de imagens e vídeos, registrando gestos, risos e atos de humilhação, cada um capturado discretamente em momentos que ele acreditava estarem fora do alcance de qualquer olho atento. Eu havia passado meses organizando, revisando, certificando-me de que cada detalhe estava correto, cada evidência sólida, cada fato incontestável. Não era apenas uma vingança impulsiva, era uma operação planejada com a precisão de quem entende que paciência e tempo são os aliados mais poderosos. Enquanto observava o genro tentando recompor sua postura, respirando com dificuldade, rindo de maneira nervosa e tentando enganar a si mesmo e aos outros, sentia a calma de quem sabe que a hora da revelação está prestes a chegar. Eu não precisava interferir, não precisava provocar, apenas esperar o instante certo. Cada segundo que passava aumentava a tensão silenciosa no ar, cada olhar, cada gesto de impaciência dele, cada sorriso forçado da minha filha, servia para reforçar a certeza de que tudo estava no lugar perfeito. Eu podia sentir a antecipação subindo, não minha, mas a deles. Porque o poder do silêncio é o mais insidioso e devastador quando se conhece o momento exato de agir. Eu olhei para o envelope que mantinha junto de mim, o dossiê escondido discretamente, e senti o peso da verdade, o peso da paciência, o peso de anos sendo subestimado, ignorado, desrespeitado. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado diante da família, transformaria a percepção de todos. O genro acreditava que podia me humilhar impunemente, que cada gesto, cada comentário, cada empurrão, cada risada que ele achava divertida, passaria despercebido. Mas ele estava prestes a aprender que a paciência de um homem que já viveu décadas de desprezo é uma arma mais afiada do que qualquer grito ou confrontação. Minha filha continuava dividida, sorrindo e olhando para o marido com uma mistura de amor e confusão, sem entender que a força silenciosa que ela sempre subestimou estava prestes a se manifestar de maneira completa, devastadora e elegante ao mesmo tempo. Eu respirei fundo, sentindo cada batida do meu coração, cada segundo passando, sabendo que todos os elementos da festa, o ambiente, os convidados, a música, o vinho, cada gesto do genro e cada reação da minha filha eram apenas o cenário para a grande revelação. O dossiê não era apenas um conjunto de provas, era a materialização de anos de paciência, de observação, de estratégias silenciosas, de uma inteligência emocional cultivada à força pelo desprezo que eu suportei. Cada página continha evidências suficientes para que qualquer um, mesmo sem conhecer os detalhes da vida da família, pudesse compreender a magnitude da manipulação e arrogância do genro. E cada registro era uma preparação para o momento em que as câmeras, que já se aproximavam do salão, capturariam cada reação, cada gesto de surpresa, cada tentativa desesperada de escapar da exposição pública. Eu sabia que aquele momento era único, que nada poderia ser improvisado, que qualquer erro poderia comprometer anos de planejamento silencioso, mas também sabia que nada poderia falhar. Tudo estava em meu controle. O dossiê, as câmeras, a festa, a família reunida, a tensão, o silêncio calculado, cada detalhe do genro, cada sorriso nervoso da minha filha, cada convidado distraído. Tudo isso se unia em um só propósito: mostrar que eu, o velho que eles desprezaram, o homem que eles tentaram diminuir, era capaz de transformar humilhação em poder absoluto, de provar que paciência, observação
e estratégia silenciosa são armas mais devastadoras do que qualquer impulso momentâneo de raiva. E eu permaneci ali, sentado, calmo, observando, esperando, sabendo que o instante exato em que o dossiê seria revelado estava próximo, e que a queda do genro, a reação da família e o silêncio que se instalaria no salão seriam apenas o começo do que eu havia planejado para aquela noite. O instante que eu aguardava havia finalmente chegado. Enquanto o salão ainda vibrava com risadas nervosas e conversas de fundo, as cortinas tremiam discretamente com a brisa da noite que entrava pela porta aberta para o jardim. E eu percebia, com uma calma quase sobrenatural, que tudo estava pronto para que a virada acontecesse. Lá fora, estacionados de maneira estratégica, 3 veículos de imprensa aguardavam, cada um com câmeras prontas, microfones ativos e repórteres treinados para capturar o momento exato em que o genro perceberia que a paciência que ele tanto desprezou não era apenas um traço passivo de velhice, mas um arsenal de observação, estratégia e poder silencioso. Eu não precisava correr, nem anunciar nada, nem interagir com os convidados. Cada segundo que passava aumentava a tensão, fazia a ansiedade do genro crescer de forma imperceptível, e eu podia sentir o nervosismo subindo por suas costas, a maneira como seus dedos se entrelaçavam na toalha, a forma como ele olhava de canto para minha filha, buscando aprovação, validação, achando que ainda controlava a situação. Eu permaneci sentado como sempre, respirando devagar, ajustando levemente o paletó, mantendo os olhos fixos em cada detalhe da sala, cada gesto do genro, cada expressão da filha, cada convidado distraído, todos prestes a se tornar testemunhas do que ninguém jamais esperou ver. A aproximação dos veículos do lado de fora, que para eles era invisível, para mim era um relógio invisível, cada movimento calculado, cada passo planejado, cada segundo cronometrado. Eu sabia exatamente quando acionar o próximo estágio do plano. Minha filha ainda tentava animar o ambiente, sorrindo para as pessoas, tentando aliviar o constrangimento, mas sua expressão denunciava a dúvida, a confusão e talvez a primeira centelha de suspeita de que algo maior estava acontecendo. O genro, por sua vez, parecia perdido entre o alívio de ter sido discreto após a queda e o nervosismo de que alguém pudesse perceber que ele tinha ido longe demais. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, não tinha pistas, e cada tentativa de disfarce só aumentava sua vulnerabilidade. Eu podia sentir a energia da sala mudando, o ar tornando-se mais pesado, mais denso, porque algo pairava no ar sem que ninguém conseguisse identificar exatamente o que. E então, quando ele começou a se inclinar para falar alguma coisa para a minha filha, tentando parecer confiante, quando achou que podia desviar a atenção de todos e planejar sua próxima humilhação, a primeira equipe entrou silenciosamente pelo hall lateral, câmeras direcionadas, lentes focadas, microfones captando o mínimo suspiro, e um silêncio estranho começou a se espalhar, quase imperceptível, mas suficiente para despertar a atenção de todos. O genro ergueu os olhos. Sua expressão mudou instantaneamente. O sorriso confiante se dissolveu em incredulidade, e foi nesse momento que a segunda e terceira equipes entraram, também silenciosas, mas firmes, posicionando-se de maneira a capturar cada reação, cada gesto, cada expressão facial. A sala, antes cheia de música e risadas, começou a se transformar lentamente em um cenário de tensão quase palpável. Todos olhavam, tentando entender o que estava acontecendo, sem saber que aquilo havia sido planejado há meses, sem imaginar que eu havia estudado cada passo, cada gesto, cada reação que ele poderia ter, e que as câmeras registrariam cada segundo, cada mudança de expressão, cada tentativa inútil de disfarce. Eu observei o genro ficar pálido, sua mão trêmula segurando o guardanapo, tentando recuperar o controle, tentando improvisar uma desculpa.
mas já era tarde. Ele não tinha ideia de que seu histórico de arrogância, manipulação e desprezo estava prestes a se tornar público, de que cada gesto seu, cada pequena humilhação que cometeu, cada sorriso falso diante da minha filha, cada empurrão, cada comentário sarcástico estava registrado e prestes a ser revelado ao vivo diante de todos. O silêncio era absoluto, pesado, como se cada convidado tivesse percebido que algo maior estava acontecendo, mas não conseguisse definir o quê. Eu continuei sentado, calmo, respirando devagar, observando a mudança de atmosfera e sentindo o poder do que estava por vir. O genro começou a suar, seu corpo inteiro denunciava a tensão, e eu sabia que cada segundo que passava aumentava o impacto da revelação que ainda estava por vir. Os repórteres começaram a sussurrar entre si, preparando microfones, ajustando ângulos de câmera, e ele começou a perceber, tarde demais, que não havia saída. O impacto do que estava prestes a acontecer seria avassalador, porque eu não precisava gritar, não precisava ameaçar, não precisava fazer nada, além de esperar o instante perfeito para que a verdade se manifestasse. Eu me levantei lentamente, ajustando o paletó, sentindo cada passo meu no salão, e observei a reação do genro, sua mão trêmula, seus olhos arregalados, a respiração curta, o corpo se enrijecendo como se percebesse pela primeira vez que estava prestes a ser exposto. Cada convidado se virou, tentando entender o que acontecia, e eu percebi que o silêncio, a tensão, o ar denso e pesado, tudo estava funcionando exatamente como planejei. Ninguém no salão podia prever o que estava prestes a acontecer. Ninguém sabia que cada câmera registraria não apenas a reação dele, mas também a sensação coletiva de choque, vergonha e incredulidade que se espalharia como fogo silencioso entre todos os presentes. Eu sabia que a primeira palavra de um repórter seria suficiente para desencadear o efeito completo, para transformar a arrogância e desprezo do genro em constrangimento absoluto, para revelar a magnitude do que ele havia tentado esconder durante anos. E eu permaneci ali, calmo, respirando devagar, sentindo a paciência que cultivei por décadas se transformar no momento mais poderoso da minha vida, sabendo que, quando a primeira câmera se voltasse para ele, quando a primeira pergunta fosse feita, ele finalmente entenderia, diante de todos, que subestimou o homem que acreditava ser apenas um velho sem importância, mas que carregava o peso de anos de observação, estratégia e controle absoluto sobre o destino de todos naquela sala. A sala ficou tensa, o genro empalideceu. A filha olhou assustada, e eu, calmo, sorrindo por dentro, sabia que o momento decisivo havia finalmente chegado. O instante do choque absoluto finalmente chegou. As câmeras estavam posicionadas, os microfones ativos, os repórteres atentos, mas ninguém ainda falara uma palavra. O genro continuava imóvel, suando frio, os olhos arregalados, sem entender que sua arrogância, sua confiança de que podia me humilhar impunemente, estava prestes a desmoronar diante de todos. E então, como um silêncio que se rompe lentamente, a primeira pergunta veio, firme, clara, direta. Senhor Eduardo, podemos confirmar que as denúncias que recebemos são verídicas? O genro engoliu seco, sua mão trêmula segurando o copo de vinho, os lábios se mexendo como se quisesse inventar uma resposta rápida, mas não havia como escapar. A câmera se aproximou e captou cada detalhe. O suor escorrendo pelo rosto, a postura rígida, a incredulidade refletida em cada músculo do corpo. As palavras começaram a sair da boca dos repórteres com suavidade, mas de forma precisa, expondo um histórico que ele jamais imaginou que alguém tivesse documentado. O dossiê que eu preparei por meses, anos, começava a se materializar naquele momento, não por mim, mas pelas lentes e vozes que revelavam cada ação, cada fraude,
cada gesto de manipulação que ele cometera em silêncio, acreditando-se invulnerável. O público, os convidados, minha filha, todos se voltaram para ele, e o efeito foi imediato. O brilho nos olhos de alguns se misturava com choque, incredulidade, até medo. Eu permanecia em meu lugar, observando, respirando devagar, sentindo cada segundo dessa exposição, sabendo que nada poderia ser revertido, que a paciência que cultivara por décadas estava agora se tornando a força mais devastadora daquela noite. A primeira acusação exposta era de fraude financeira, detalhes de movimentações suspeitas que ele acreditava estarem escondidas, transferências irregulares, empréstimos mal geridos e documentos que provavam que ele se aproveitara da confiança de minha filha e de mim para benefício próprio. Cada palavra dita pelo repórter era uma lâmina silenciosa que cortava o ar, penetrando na aura de arrogância e controle que ele sempre exibiu. A segunda acusação era mais sutil, mas não menos impactante. Manipulação emocional, pequenas pressões psicológicas, tentativas de controlar decisões, humilhações veladas, atos que ninguém mais percebera, mas que eu havia registrado e preparado para emergir no momento certo. E então veio a terceira, ainda mais devastadora, a prova irrefutável de sua tentativa de dominar a narrativa, de silenciar minha voz e meu poder, de transformar minha paciência em submissão. Documentos, fotos e áudios exibidos, cada um revelando a verdade por trás de anos de escárnio e desprezo, de gestos minúsculos mas contínuos que formavam um padrão inequívoco. O genro recuou, trêmulo, a mão fria sobre o peito, o corpo todo denunciando o terror de quem percebeu, tarde demais, que havia subestimado alguém que parecia inofensivo, mas cuja paciência não era fraqueza, e sim uma arma silenciosa afiada pelo tempo. Minha filha não sabia se chorava ou se escondia, dividida entre amor, lealdade e a vergonha do que seu marido havia feito, percebendo finalmente o peso de suas próprias escolhas e do apoio silencioso que sempre dera a ele. A sala inteira estava paralisada, o ambiente carregado de tensão, e eu, calmo, respirava devagar, sentindo o efeito cumulativo do planejamento perfeito, da paciência, do silêncio, da observação de anos. Eu não precisava falar, não precisava levantar a voz, não precisava reagir. Cada gesto dele, cada passo vacilante, cada tentativa de inventar uma desculpa, cada respiração irregular, era a prova de que o controle estava agora do meu lado. As câmeras capturavam cada reação, cada movimento involuntário, e a história que eu havia guardado em silêncio finalmente se tornava visível, tangível, impossível de ignorar. O genro cambaleou tentando recuperar o equilíbrio, mas seu corpo traiu-o. Ele engoliu seco, seus olhos se encheram de pânico e o peso da exposição se tornou insuportável. Ele começou a suar ainda mais, suas mãos tremendo enquanto as provas continuavam a ser apresentadas, mostrando cada falha, cada ato de desrespeito, cada pequena manipulação que até então fora invisível. Minha filha olhava para mim e, pela primeira vez em anos, percebeu que a paciência silenciosa, o olhar calmo e a frieza aparente escondiam algo maior, um poder que não se media em gritos ou imposições, mas em estratégia, observação e justiça. O silêncio que eu mantive durante toda a festa agora se transformava na mais eloquente resposta. Um tribunal de verdades que nenhum olhar, nenhum sorriso ou tentativa de manipulação poderia reverter. Cada convidado no salão começava a perceber, sem precisar de explicações, que algo sério acontecia, que o genro não tinha mais controle, que cada risada que ele dera, cada gesto de desprezo, cada pequena humilhação, agora era sua ruína silenciosa e irrevogável. Ele engoliu seco, tentou articular palavras, mas a voz falhou. Suas mãos tremiam, seus olhos procuravam uma saída, mas não havia como escapar, nenhuma cortina para se esconder,
nenhum amigo que pudesse intervir. A verdade estava lá, nua e crua, registrada, documentada, apresentada ao vivo diante de todos. E eu permaneci calmo, respirando devagar, sentindo o peso da paciência, da estratégia, da observação que me permitiu transformar anos de humilhações em um instante de justiça impecável, elegante e devastador. Foi nesse momento que percebi que a força não estava nos gritos, não estava na arrogância, não estava na presença de ninguém. A força estava na paciência, na estratégia e na habilidade de transformar cada gesto de desrespeito em uma lição, em um momento de revelação pública, em um instante em que a verdade finalmente triunfava sobre a arrogância e o desprezo. E enquanto ele cambaleava, incapaz de processar tudo, incapaz de se recompor, a sala se encheu de um silêncio absoluto, pesado, denso, como se todos tivessem finalmente percebido a magnitude do que havia acontecido, como se cada espectador compreendesse que o velho que eles sempre subestimaram agora controlava cada peça do jogo, e que a humilhação que ele tentou infligir havia se transformado, silenciosa e poderosa, na sua própria destruição. O ar no salão mudou de forma quase instantânea, como se um peso invisível tivesse caído sobre todos os ombros, silencioso, mas esmagador. O genro Eduardo ainda tentava articular palavras, engolindo seco, os olhos arregalados e as mãos trêmulas, mas cada frase que tentava improvisar se desfazia antes mesmo de sair da boca. Ele começou a suar frio, o rosto pálido refletindo a luz das velas e dos lustres, e o corpo, outrora rígido de confiança, agora balançava como se tivesse perdido completamente o controle do próprio equilíbrio. A filha, minha única filha, aproximou-se dele rapidamente, tocando seu braço, mas sem conseguir segurar o pânico que se espalhava por todos. Ela olhou para mim, buscando alguma explicação, algum sinal de que eu controlava a situação, e encontrou apenas o olhar frio e sereno de alguém que há muito aprendeu que a paciência e a estratégia silenciosa são armas infinitamente mais poderosas do que gritos ou confrontos impulsivos. As câmeras já captavam tudo, cada expressão, cada gesto, cada tremor, e o efeito foi devastador. A família e os convidados, que até então haviam permanecido meio distraídos, começaram a entender a magnitude do que estava acontecendo, a dimensão da humilhação e da exposição que ninguém previa. Eduardo tentou dar um passo para trás, quase tropeçando, mas sua tentativa de escapar era inútil. Os repórteres, com vozes calmas e firmes, continuavam a apresentar as evidências, descrevendo cada ato de manipulação, cada transação suspeita, cada gesto de arrogância que ele acreditava ter escondido. Cada palavra era uma lâmina silenciosa que perfurava sua confiança, que dissolvia o orgulho com que sempre se posicionara como o homem no comando da família. A filha começou a chorar, não de raiva, mas de incredulidade, ao perceber que durante anos ela havia sido induzida a acreditar na versão idealizada de um marido que se mostrava perfeitamente correto, enquanto na realidade sua arrogância e suas falhas estavam documentadas e expostas diante de todos. Eu permaneci em meu lugar, respirando devagar, calmo, observando cada detalhe, sabendo que não precisava me mover, não precisava falar, não precisava interferir. Cada segundo que passava aumentava o impacto do que eu cuidadosamente orquestrei. Cada gesto do genro, cada tentativa de improvisar, cada respiração irregular, cada olhar desesperado, tudo contribuía para o efeito completo, silencioso e devastador daquilo que eu vinha planejando há anos. Ele cambaleou para trás, a mão tentando segurar a mesa, os olhos arregalados, o corpo inteiro denunciando que a realidade finalmente havia alcançado sua arrogância. O suor escorria pela testa, os lábios tremiam, e o desespero se espalhava em ondas visíveis,
como se cada músculo se recusasse a obedecer ao comando da mente que até então se julgava imbatível. A filha tentava acalmá-lo, mas sua voz tremia. Sua tentativa de justificar ou aliviar a situação era inútil. Cada convidado que antes ria, que se divertia com pequenas piadas e sorrisos nervosos, agora permanecia paralisado, olhando para ele, olhando para mim, e compreendendo que tudo que ele construiu para parecer invulnerável desmoronava naquele instante. E então, sem que ninguém pudesse prever, o corpo dele não suportou mais. O genro desabou lentamente para frente, os joelhos cedendo, as mãos batendo levemente na mesa antes de atingir o chão, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade, incapaz de reagir, incapaz de esconder o terror que o dominava. O silêncio absoluto tomou conta do salão. A música, os risos, as conversas, tudo desapareceu, deixando apenas o som de respirações rápidas e ofegantes, o eco da queda no chão frio e a presença de câmeras que captavam cada momento. Eu me levantei devagar, ajustando o paletó, caminhando pelo salão com a serenidade de quem sabe que, finalmente, o equilíbrio que fora quebrado por anos de arrogância estava agora sendo restaurado. A filha ajoelhou-se ao lado dele, segurando seu braço, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ainda incapaz de acreditar na dimensão da revelação. Alguns convidados tentaram se aproximar, mas logo se afastaram, percebendo que não era apenas um desmaio físico, mas a manifestação tangível do peso de anos de desrespeito e manipulação que finalmente atingia o genro. Eu respirei devagar, observando cada reação, cada gesto, cada expressão, e senti uma calma absoluta, uma sensação de justiça silenciosa que se espalhava lentamente pelo salão. Não havia necessidade de gritos, de acusações, de confrontos desesperados. Cada gesto, cada documento, cada prova, cada câmera, cada repórter estava cumprindo seu papel com perfeição, transformando a humilhação que eu havia suportado por décadas em uma virada inevitável, completa e irrevogável. A filha, em choque, olhou para mim mais uma vez e eu apenas balancei a cabeça levemente, como quem diz: "Agora você entende." E o genro, ainda deitado no chão, ofegante, pálido, sem palavras, sem defesa, sem escapatória, era o símbolo perfeito de que paciência, estratégia e observação silenciosa podem ser mais devastadoras do que qualquer impulso momentâneo de raiva. A sala permanecia em silêncio absoluto, pesada, carregada. E eu percebi que aquele instante, aquele momento de exposição e desespero absoluto, seria lembrado por todos, não apenas como uma surpresa, mas como uma lição silenciosa de que subestimar alguém que parece frágil, que parece pacífico, pode ser o erro mais caro da vida. Eu permaneci ali, respirando devagar, sentindo o efeito de anos de paciência e percebendo que cada detalhe do que viria a seguir, a reação da família, o impacto legal, o desfecho emocional, já estava se desenrolando exatamente como planejei, e que aquela noite, aquela festa, se transformava agora no marco de uma virada que ninguém jamais esqueceria. O desmaio do genro não trouxe alívio imediato. Trouxe um silêncio pesado, quase palpável, que se espalhou pelo salão como uma sombra invisível, cobrindo cada canto, cada rosto, cada expressão. A música havia parado, as conversas cessado, e cada convidado, em choque, apenas observava, incapaz de compreender a dimensão do que acabara de presenciar. Minha filha correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado, tocando seu braço com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a confusão em seus olhos não era apenas por ver o marido naquele estado.
Era a compreensão tardia, dolorosa e esmagadora de que, por anos, ela havia sido induzida a acreditar em uma narrativa que não correspondia à realidade, que o homem ao qual dedicara sua confiança, seu amor e sua lealdade tinha um histórico de manipulação, arrogância e desprezo silencioso. Ela olhou para mim e, naquele instante, sem palavras, sem som, nossos olhos se encontraram, e eu vi nela a mistura de dor, culpa e entendimento de que eu não precisava de justificativa para a paciência que mantive todos aqueles anos. Aquele olhar silencioso dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela finalmente compreendia que o velho que ela julgava passivo, frágil e vulnerável havia esperado pacientemente, planejando cada passo, cada detalhe, cada revelação, para que o momento de justiça fosse completo, absoluto e irrevogável. Enquanto isso, o genro começava a despertar lentamente, olhos semicerrados, corpo ainda trêmulo, tentando processar a avalanche de fatos que se apresentava diante dele. Ele tentou falar, mas a voz falhou. O orgulho que o sustentava havia evaporado, e a exposição pública, alimentada pelas câmeras e repórteres presentes, esmagava sua arrogância, transformando cada risada, cada gesto de desprezo do passado em uma demonstração inequívoca de que o tempo da impunidade havia acabado. Minha filha respirava fundo, tentando encontrar forças para enfrentar a verdade, para compreender que a paciência que eu mantive por anos não era fraqueza, mas uma arma silenciosa que finalmente se manifestava com precisão cirúrgica. Ela segurou o genro, mas sua expressão denunciava a angústia de perceber que todas as escolhas que fez, todas as decisões tomadas por amor ou ingenuidade, a haviam colocado diante de uma revelação que ela não podia mais ignorar. E naquele instante eu percebi que a virada emocional não era apenas minha, não era apenas a exposição do genro, era também a transformação da percepção da minha filha, que finalmente via o homem que ela conhecia, o marido, o pai, o filho, sob a luz da verdade, percebendo que sua arrogância e manipulação tinham consequências inevitáveis e, mais importante, que a paciência de quem fora desrespeitado por anos não era algo a ser subestimado. Eu me levantei devagar, ajustando o paletó. Cada movimento meu carregado de serenidade e controle, observando a filha segurando o marido, sentindo o impacto silencioso do que estava acontecendo. Cada detalhe que eu havia planejado, cada segundo de espera, cada documento, cada câmera, cada repórter, estava cumprindo seu papel com perfeição, transformando a humilhação que sofri durante décadas em uma lição pública, em uma virada emocional que ninguém poderia ignorar. O genro tentou se levantar, cambaleando, mas a força do momento, o peso da exposição, a consciência de que cada gesto seu havia sido registrado e seria lembrado, fez com que ele caísse novamente sobre os joelhos, mãos nos olhos, incapaz de articular qualquer defesa. Minha filha, entre lágrimas e soluços, finalmente olhou para mim e disse, em voz baixa, quase quebrando o silêncio absoluto: "Pai, por que você nunca falou nada antes?" E eu apenas respirei devagar, mantendo a calma que me sustentava há anos, respondendo silenciosamente com o olhar, com a presença, com a certeza de que tudo o que fiz, tudo o que planejei, tinha sido necessário, que cada ato de paciência e observação culminava naquele momento de virada, em que a verdade finalmente se tornava visível para todos. Ela continuou hesitante, tentando encontrar palavras que explicassem seu próprio choque, sua própria culpa, seu próprio medo de confrontar a realidade. Eu não sabia. Pensei que estava ajudando, que ele... Mas nem ela, nem ninguém poderia completar a frase, porque a realidade era maior do que qualquer desculpa ou explicação. E ali, naquele salão, a virada emocional se concretizava não com gritos,
não com confrontos desesperados, não com acusações impulsivas, mas com a frieza e precisão de quem observa, calcula e espera o momento exato para transformar anos de humilhação em justiça silenciosa, elegante e devastadora. Eu me aproximei devagar, olhando para a filha, depois para o genro, que ainda tremia, ainda pálido, ainda incapaz de compreender a totalidade do que se passava. Agora vocês entendem, pensei, não precisando dizer nada. Cada expressão, cada gesto, cada lágrima, cada olhar, cada suspiro, carregava consigo a compreensão silenciosa de que subestimar alguém que mantém paciência e observação por anos é o erro mais caro que se pode cometer. O salão estava carregado de tensão, mas não havia gritos, não havia violência, apenas a presença firme da verdade, a exposição completa do passado secreto e a virada emocional que transformava aquele instante em algo que ninguém esqueceria. A filha segurava o marido, tentando consolá-lo, mas também tentando entender, processar, aceitar. E eu sabia que a transformação dela, a percepção de que durante anos não compreendera a dimensão de minha paciência e estratégia, era parte essencial daquele momento. Cada segundo que passava consolidava a lição. Que anos de paciência, observação e silêncio são mais devastadores do que qualquer impulso momentâneo de raiva, mais poderosos do que qualquer grito, mais efetivos do que qualquer confronto. E eu permaneci ali, respirando devagar, observando, calculando, sabendo que aquela virada emocional não era apenas para eles, mas para todos que estavam presentes, testemunhando que o velho que eles tentaram humilhar, que acreditaram ser frágil e irrelevante, era, na verdade, o arquiteto silencioso de uma justiça impecável, precisa e absoluta, transformando cada humilhação passada em uma vitória que ninguém poderia contestar. O desmaio do genro não foi apenas um colapso físico, foi o marco silencioso de que a justiça havia começado a se manifestar, não em gritos ou confrontos, mas de maneira calculada, perfeita e irrevogável. Enquanto ele permanecia ajoelhado tentando se recompor, o ar ao redor parecia denso, pesado, carregado de uma tensão que ninguém conseguia definir, mas que todos sentiam. Cada convidado, cada familiar, cada olhar atento registrado pelas câmeras agora concentradas em cada gesto, cada respiração, cada pálido sinal de desespero que ele exibia. Eu permaneci em meu lugar, respirando devagar, ajustando levemente o paletó, sentindo a calma que há anos cultivava se tornar a força mais poderosa da noite. A paciência de décadas agora transformada em resultado concreto, visível e público. Eu sabia que a exposição imediata não era o suficiente. Precisava do respaldo legal, da confirmação de que tudo o que havia sido planejado estava amparado, sólido, irrevogável. E enquanto a filha ainda segurava o marido, tentando convencê-lo a respirar, a pensar, a compreender, eu mantinha a mente fria e precisa, revisitando cada detalhe da operação que vinha sendo executada silenciosamente. Fora anos de preparação, registros financeiros, transações suspeitas, manipulações documentadas, áudios, fotos, vídeos, tudo compilado, organizado, pronto para ser apresentado ao mundo no momento exato. E agora, diante de todos, o genro não podia negar nada, não podia disfarçar nada, não podia escapar de nada. Ele percebeu tarde demais que seu orgulho, sua arrogância, sua sensação de controle absoluto sobre a família haviam se transformado em vulnerabilidade completa. Os repórteres, já cientes de todos os detalhes, começaram a narrar em voz calma e firme o que estavam vendo, descrevendo cada ato do genro, cada fraude financeira, cada gesto de manipulação e arrogância que, por anos, ele acreditou ter escondido, agora exibidos de forma transparente e irrefutável.
O impacto foi imediato. Os convidados que antes observavam distraídos, alguns com sorrisos de cumplicidade ou simpatia, agora se viam diante de um homem despido de qualquer autoridade moral, desprovido da confiança que outrora carregava, como se fosse intocável. Minha filha, ainda segurando o marido, começou a compreender o peso daquilo que se desenrolava, a dimensão das escolhas que fizera, a ingenuidade e a confiança que depositara nele, e finalmente a gravidade da paciência e da estratégia silenciosa que eu mantive por anos. Enquanto isso, o genro tentava falar, mas a voz falhava, a arrogância evaporava, o desespero transbordava. Ele não tinha como reagir, não tinha como se defender diante das provas, das câmeras, da narrativa pública que eu havia meticulosamente preparado. Cada segundo que passava consolidava o efeito do que vinha sendo orquestrado, transformando a humilhação que eu havia sofrido por anos em uma virada legal e pública, em uma sequência de eventos que ele jamais imaginara enfrentar. Eu percebia a atenção de cada convidado, de cada olhar que se voltava para ele, para mim, para a situação como um todo, e sabia que não havia como voltar atrás. Cada detalhe do dossiê, cada câmera posicionada, cada microfone ativo, cada repórter atento, estava cumprindo seu papel com perfeição, expondo o genro à luz da verdade de maneira inexorável. Então, lentamente, comecei a observar a chegada de um carro oficial que eu havia chamado discretamente, solicitando a presença de agentes que verificariam a validade das denúncias e registrariam formalmente cada ocorrência. A equipe entrou com cautela, uniformes discretos, postura firme, capturando cada momento, cada evidência, cada reação do genro, agora completamente consciente de que sua arrogância e desprezo finalmente haviam encontrado a consequência que mereciam. A filha, observando a chegada, finalmente compreendeu que todo o silêncio, toda a paciência, toda a frieza que eu havia mantido por anos não era fraqueza, mas planejamento, estratégia, uma inteligência emocional que se manifestava agora de maneira completa e inquestionável. Cada documento apresentado aos agentes foi conferido, cada prova validada, cada registro formalizado, e a sensação de controle absoluto que eu cultivara durante tanto tempo se materializou diante de todos. Os convidados, que inicialmente se afastaram em silêncio, agora testemunhavam não apenas a exposição pública, mas também o desfecho legal daquilo que se desenrolara. Uma verdade incontestável, irrefutável, documentada, registrada, reconhecida por autoridades competentes. O genro, ainda tremendo, agora tinha consciência de que cada gesto, cada manipulação, cada arrogância e cada tentativa de me diminuir haviam sido revertidos de maneira impecável e que o peso da responsabilidade não poderia mais ser ignorado. Minha filha começou a chorar. Não apenas de medo ou vergonha, mas de compreensão, de percepção do que estava realmente em jogo. E pela primeira vez nos anos em que convivi com a arrogância do genro, ela olhou para mim não apenas como pai, mas como alguém que havia planejado, executado e finalizado uma operação de justiça silenciosa, elegante, precisa e devastadora. E enquanto os agentes formalizavam cada etapa, registrando cada prova, conferindo cada documento, e as câmeras continuavam captando cada expressão de desespero e incredulidade do genro, eu percebia que a noite havia atingido seu ápice. A paciência de décadas, a frieza calculada, a estratégia silenciosa, tudo culminava naquele instante em que a justiça se manifestava de forma pública, legal e irrevogável. Cada suspiro, cada olhar, cada gesto daquele homem que outrora me empurrou, me desrespeitou e me humilhou, agora estava registrado, documentado, exposto à luz da verdade, e o impacto emocional que se espalhava pela sala era apenas o reflexo do que anos de observação, paciência e estratégia podem produzir quando finalmente são liberados no momento certo.
Eu permaneci em meu lugar, respirando devagar, observando cada movimento, cada reação, cada detalhe, sabendo que aquele instante não apenas marcava o fim da humilhação, mas também o início de uma reorganização de tudo que havia sido destruído pelo desprezo e pela arrogância. O genro, pálido e tremendo, agora entendia, sem precisar de palavras, que o poder silencioso, a paciência e a inteligência emocional que subestimou por tantos anos não são apenas virtudes de um homem idoso, mas armas de precisão, capazes de transformar qualquer situação, qualquer humilhação, qualquer desprezo, em justiça absoluta, irrevogável e completa, diante da família, dos convidados, da sociedade e da lei. Após o desespero, a exposição e a virada completa daquela noite, senti pela primeira vez em anos que algo pesado havia sido retirado de meus ombros. O salão, ainda silencioso, parecia pulsar com uma energia diferente, uma mistura de incredulidade, tensão e respeito velado que eu não esperava receber de ninguém, mas que de alguma forma estava ali, presente no ar, nos olhares, na postura dos convidados que finalmente compreendiam a magnitude do que havia acontecido. O genro havia sido derrotado não apenas publicamente, mas legalmente, de forma impecável e irrevogável, e minha filha, finalmente consciente da verdade, ainda tentava entender o impacto do que testemunhara, equilibrando-se entre a surpresa e a culpa, sem saber como lidar com a realidade que agora se tornava inescapável. Eu permaneci em silêncio, respirando devagar, absorvendo cada instante, cada reação, cada emoção que preenchia o ambiente, ciente de que minha paciência, cultivada durante décadas, havia produzido aquele efeito devastador de forma precisa, elegante e completa. Não havia euforia, não havia gabar-se, não havia vitórias barulhentas. Havia apenas uma sensação profunda de justiça silenciosa, de controle absoluto sobre uma narrativa que durante anos parecia fugir das minhas mãos. Naquela noite, enquanto a filha e o genro tentavam se recompor, eu saí calmamente do salão, sem pressa, sem olhar para trás, com a sensação de que cada passo meu marcava o fim de uma fase da minha vida e o início de outra, onde o respeito, a dignidade e a liberdade voltariam a ser minhas prioridades, não negociáveis, não passíveis de manipulação. Eu não precisava de aplausos nem de reconhecimento público. A paz que sentia interiormente era suficiente para preencher todos os anos de desprezo e humilhação que suportara em silêncio. O caminho para casa, naquela noite, parecia mais leve do que qualquer outro que eu havia percorrido antes, e eu percebi que cada decisão, cada estratégia, cada ato de paciência havia me preparado para caminhar novamente com confiança, sabendo que não dependeria da aprovação de ninguém para existir plenamente. No dia seguinte, reorganizei minha vida de maneira deliberada e cuidadosa. Procurei uma nova residência, um lugar tranquilo, seguro e confortável, onde eu pudesse finalmente exercer meu direito de existir sem ser constantemente lembrado de minha idade ou capacidade limitada. Escolhi um apartamento com luz natural, janelas amplas e silêncio suficiente para ouvir meus próprios pensamentos, para redescobrir a alegria de cada pequeno detalhe que eu havia deixado passar enquanto me preocupava com as manipulações e caprichos do genro e das circunstâncias. Comecei a organizar meus pertences com cuidado, guardando lembranças, fotos e objetos que carregavam valor sentimental, enquanto descartava tudo que representava dor, manipulação ou passado inútil. Cada item escolhido, cada espaço preparado, era um ato de afirmação, uma declaração silenciosa de que, finalmente, eu recuperava meu tempo, minha vida e meu poder pessoal.
Contatei advogados e representantes legais para garantir que qualquer tentativa futura de contestação por parte do genro ou de sua família fosse tratada com rapidez e eficácia, estabelecendo limites claros e intransponíveis, uma rede de proteção que permitisse que minha vida se reorganizasse sem sobressaltos, sem manipulações e sem invasões indesejadas. A filha, depois de compreender plenamente a extensão dos acontecimentos, aproximou-se, não mais como alguém que precisava me defender ou me proteger, mas como alguém que finalmente reconhecia minha força e minha paciência, a inteligência silenciosa que transformara anos de humilhação em justiça absoluta. Tivemos uma conversa longa, carregada de emoção, em que ela finalmente entendeu que as escolhas que havia feito, as decisões tomadas por amor ou ingenuidade, precisavam ser vistas sob a perspectiva de uma verdade maior, e que eu havia agido não por raiva ou ressentimento, mas por estratégia, inteligência e paciência, garantindo que a justiça fosse cumprida de forma elegante e definitiva. Eu me permiti chorar, mas não lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de compreensão, de encerramento de uma fase que por décadas me aprisionara. Cada gesto, cada movimento, cada palavra que proferi a partir daquele instante carregava consigo a segurança de quem finalmente podia existir plenamente, sem medo, sem desprezo e sem humilhação. Os dias seguintes foram dedicados a construir uma rotina que refletisse meus desejos e necessidades, redescobrindo hobbies esquecidos, retomando contatos com amigos antigos, redescobrindo prazeres simples, caminhando em silêncio pelas ruas, apreciando cada detalhe da vida que havia ignorado durante anos de paciência estratégica. A sensação de liberdade era indescritível. Um peso enorme retirado de minhas costas, substituído por uma clareza e paz interior que eu não havia sentido em décadas. E lentamente fui percebendo que minha existência não dependia da aprovação da filha, do genro ou de qualquer outro membro da família. Eu existia por mim mesmo, pelo que havia construído, pelo que havia conquistado, pelo silêncio e paciência que me permitiram transformar humilhação em poder, desprezo em justiça e desprezo em liberdade. Naquele novo espaço, cada manhã era uma oportunidade de recomeço. Cada gesto era um lembrete de que minha vida não precisava mais ser manipulada, controlada ou diminuída por ninguém. Eu me sentia completo, pleno, finalmente dono do meu próprio destino, sabendo que o velho que outrora foi empurrado, desprezado e subestimado, agora existia com dignidade, força e autonomia, e que qualquer sombra do passado não poderia mais alcançá-lo. Eu havia recomeçado, não em raiva, não em vingança, mas em paz, em controle, em liberdade absoluta, e pela primeira vez em muito tempo, pude respirar profundamente, sabendo que o velho que tentaram diminuir havia conquistado algo muito maior: a própria vida, a própria existência e a própria serenidade, imperturbável, definitiva e completa.